Glorificado e exaltado para todos sempre é o santo e poderoso nome de nosso Pai Celestial. Queridos irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, aqui está a palavra do Senhor, Romanos capítulo 3, versículo 28. Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, aqui estamos diante de uma responsabilidade muito grande de trazer essa palavra, que é a palavra de Deus, que tem como título Salvação somente por fé. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9, ele disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um dom de Deus, recebido pela fé e não pelas nossas obras. Esta é a salvação que nós recebemos de Deus. Justificação pela fé. Quando nós temos fé, o Senhor Jesus nos justifica através do seu sacrifício que ele fez na cruz, se entregando ali para ser crucificado, como todos nós conhecemos a história de Cristo, o homem que veio manifestado dos céus através do anjo de Deus que chegou a Maria e disse: salve agraciado, o Senhor é contigo, tu conceberás e darás à luz um filho, seu nome será Jesus, que quer dizer aquele que salva, que cura, que opera maravilha. Então, em Romanos 3 e 28, chegou à conclusão, na expressão do apóstolo Paulo, dizendo, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A justificação é um processo pelo qual Deus declara o pecador justo, e isto acontece somente pela fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo, é aquela fé, como diz na palavra, deixa bem claro, 3,16 do Evangelho de São João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé em Jesus Cristo é a única maneira de receber a salvação e a vida eterna. Você quer receber? Então tenha fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. É a única forma, o único jeito que existe na terra do homem ser justificado é crendo em Jesus Cristo, garantindo com essa fé o seu nome escrito no livro da vida. Pois a palavra de Deus nos diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Quando você tem fé, você tem salvação. Salvação completa. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, a salvação é um processo completo que inclui a justificação, a santificação e a glorificação. Aleluia! E tudo isso é recebido pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Não pelas obras. Tito também nos diz no capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que nós tivemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glória a Jesus. A salvação não é resultado de nossas obras, meus queridos radiovintes, mas sim da misericórdia e do amor de Deus. É a salvação. Nos diz ainda Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia.
um só Deus. Paulo destaca a unicidade de Deus, enfatizando que há apenas um Deus verdadeiro, um só mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, Ele é o único que pode intermediar entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo, homem, Jesus é plenamente humano, mas também é plenamente divino. É revelado assim na palavra. Embora isso não esteja explícito nesses versículos, é uma crença fundamental da fé cristã. Aleluia. Se deu a si mesmo em resgate por todos, para pagar o preço do pecado da humanidade, oferecendo a sua vida para a salvação de todos, para servir de testemunho a seu tempo, pois o sacrifício de Jesus é um testemunho da justiça e do amor de Deus e será revelado em seu devido tempo a cada criatura, a cada pessoa. Em resumo de tudo isso, em 1 Timóteo 2,5, destaca a exclusividade de Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens, e a sua morte na cruz como o resgate para a salvação da humanidade. Que isso, meu irmão, que nós falamos aqui nos inspire você a reconhecer, você possa reconhecer a importância de Jesus Cristo em sua vida, assim como nós também já temos reconhecido, e é por essa causa que nós nos encontramos aqui para falar dessa grande obra maravilhosa. Através da oração, da intercessão, Paulo chegou a dizer lá em Timóteo capítulo 2, versículo 9, versículo 8, antes de tudo, pois, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e quieta, em toda piedade, honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador, Deus homem, Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual se deu a si mesmo em resgate de todos para servir de testemunho a seu tempo. Paulo aqui está exortando a Timóteo a orar por todos os homens, incluindo os líderes das igrejas, para que tenham uma vida pacífica e piedosa. Ele destaca a importância da oração e a meditação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, quando você aceita Cristo, a salvação é pela fé. Você, através da fé, você encontra tempo para oração, para fazer intercessão, como é ensinado na palavra de Deus, onde Paulo ensina a Timóteo que temos que orar para que se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens. Meus irmãos, veio, portanto, aquele comportamento, o comportamento do homem, da mulher e de Deus, pois ele mesmo diz lá ainda no seu capítulo 2, versículo 9 a 15, 1 Timóteo, ele dizendo, quero, pois, que as mulheres se adornem com vestes modestas, com pudor e sobriedade, e não com tranças, nem com ouro, nem com pérolas, nem com vestidos impetuosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de piedade com boas obras. A mulher aprenda a palavra de Deus, é o que ele diz. Meus irmãos, amigos que estão na nossa escuta, Paulo dá instruções sobre o comportamento das mulheres, comportamento da igreja, comportamento do homem, que fazem, portanto, esse grupo de pessoas que realizam obras para que o nome do Senhor seja glorificado, ou seja, que fazem, edificam a igreja do Senhor com a modéstia, a sobriedade. A igreja do Senhor tem que ter um comportamento exatamente com sobriedade
e a sujeição à palavra de Deus. Ainda em 1 Timóteo capítulo 5, ele diz respeito dos líderes. Em 1 Timóteo capítulo 5, desde o versículo 1 ao versículo 2, não repreenda o homem idoso, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmãos, aos homens idosos como os pais, às moças como irmãs, às mulheres idosas como mãe, às moças como irmãs, com toda a pureza. Cuidando com atenção a todos, ele falou também sobre as viúvas. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar seus pais, porque isto é agradável a Deus. Ora, a que verdadeiramente é viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Meus irmãos, resumindo tudo, há um cuidado. Paulo fala aqui para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os jovens, para as senhoras viúvas, para todo mundo, para que a gente tenha uma vida tranquila, de paz, em oração. É o que ele nos exorta, o que ele mostra, é o que ele diz aqui na sua palavra. Salvação somente pela fé, porque nós temos fé em Jesus, temos que ter atitudes diferentes. Nós continuamos, quando nós aceitamos a Cristo, as mesmas pessoas. No entanto, o que muda é a nossa consciência, o nosso entendimento, para que a gente não faça mais o que fazia antes de uma forma errônea. Exemplo, quem era ladrão, deixa de ser ladrão. Quem era feiticeiro, deixa de ser feiticeiro. Quem era um bandido, deixa de ser bandido. Quem era um assassino, deixa de ser. Porque agora ele se tornou uma nova criatura. Através da fé em Jesus Cristo foi mudado o seu conceito de vida. E por isso ele tem que ter um novo rumo, uma nova vida, porque é uma nova criatura. A Bíblia deixa bem claro, em 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Meus irmãos e amigos, a palavra de Deus renova a pessoa, transforma o homem em uma nova pessoa. Por isso, falamos aqui, salvação somente por fé. Há uma mudança, e essa mudança é através da fé, que traz o desejo de oração, traz o desejo de fazer obras maravilhosas para Cristo, e assim a oração e a intercessão que Paulo exortou dizendo: faça-se súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Irmãos e amigos, glorificado seja o santo nome do Senhor. Nós ficamos gratos a Deus por ter você que está na nossa escuta, observando aqui o que diz a palavra de Deus. Eu fico grato porque você está ouvindo essa mensagem, muito ótima. A palavra de Deus é uma atitude que a gente tem de estar sempre praticando na oração, na intercessão, no bom conceito de vida, perdoando aqueles que nos ofenderam e fazendo com que a obra de Deus continue marchando aqui na terra. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso de estar aqui falando a tua palavra. Aqueles que nos ouvem, abençoe a todos no nome de Jesus.